poderosamente. Irmão Alex, continue firme, forte e perseverante na presença do Senhor Jesus, porque não existe coisa melhor neste mundo do que servirmos a Cristo Jesus. Segura um pouquinho pra mim aí. Por mais que passemos por Depois eu mudo de posição, filma aí. por mais que passemos por adversidade, vale muito a Sempre pena dá um zoom em cima dele, servir a Jesus Cristo de Nazaré. Agradeço também o meu amigo, irmão Pedro Enéas, que Deus continue abençoando poderosamente a equipe ESME aqui, que possa ser uma bênção, que possa impactar a cidade de Porto Rico a cada dia através do seu trabalho. Aqueles que puderem, convido a abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 19. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 19. Uma história bem conhecida, tanto por aqueles que servem a Cristo, como também por aqueles que ainda não professaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Assim nos diz a palavra do Senhor. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo: entra para ser hóspede um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Queridos e amados irmãos, igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amigo que nos ouve nesta noite, acabamos de fazer a leitura de um dos textos mais conhecidos no meio cristão, de um texto que até mesmo por aqueles que ainda não aceitaram a Jesus Cristo como Salvador, em algum momento da sua vida tenha lido ou tenha ouvido, pois o texto que nós acabamos de ler, ele fala-nos a respeito do encontro de Zaqueu com Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia vai nos dizer que Jesus, tendo entrado em Jericó, ia saindo. E a Bíblia Sagrada nos diz que Zaqueu, ouvindo falar que Jesus estava em Jericó, ele sentiu o desejo, ele sentiu a vontade de ver a Jesus de Nazaré. E a Bíblia Sagrada nos diz que Zaqueu era um homem de pequena estatura, era um homem impossibilitado de romper a multidão e de chegar até a Jesus Cristo. Porém, a Bíblia Sagrada nos diz que Zaqueu ele teve uma ideia, que Zaqueu ele foi astuto, e a Bíblia nos diz que ele subiu em uma figueira brava para que ele pudesse ver a Jesus Cristo, pois ele sabia que Jesus iria passar por ali. E a Bíblia nos diz que por Zaqueu ter tomado esta atitude, por Zaqueu ter subido naquela figueira brava, que gerou em seu corpo ferimento, pois a figueira brava ela continha em sua estrutura, em seu caule, espinhos. Zaqueu ele sangrou para que pudesse ver a Jesus, e Jesus ele honra a atitude de Zaqueu. E a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus, passando por ali, olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa daí, porque hoje me convém pousar em tua casa. E a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus entrou na casa de Zaqueu, e após Jesus ter entrado na casa de Zaqueu, houve mudança, houve transformação, porque quando Jesus ele entra na vida do homem, quando Jesus ele entra em uma família, tem mudança e transformação, porque o poder transformador de Deus faz tudo e um pouco mais.
E a Bíblia Sagrada nos diz que muitos condenaram a Jesus Cristo por ter entrado na casa de Zaqueu, porque todos nós sabemos que Zaqueu era um chefe do publicano. Zaqueu era um homem corrupto. Zaqueu era um homem ladrão e que roubava a sua própria nação, o seu próprio povo. E isto gerou revolta na multidão. E isto gerou revolta nos mestres da lei, dizendo: Jesus que se diz santo, Jesus que se diz puro, ele está entrando na casa de um homem pecador. Não sabe ele que Zaqueu é ladrão? Não sabe ele que Zaqueu é corrupto? Não sabe ele que Zaqueu, ele tira o ganha-pão da mesa dos seus próprios irmãos? E Jesus, ele responde àquele povo dizendo: eu não vim chamar os justos, mas eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Uma coisa que aprendemos neste texto é: Jesus, ele salva o homem sem julgar o seu passado. Jesus, ele poderia muito bem condenar o passado de Zaqueu. Ele poderia muito bem condenar Zaqueu por aquilo que ele tinha feito no seu passado. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus, ele entrou na casa de Zaqueu e em momento algum ele lançou em rosto os pecados que Zaqueu tenha cometido contra a sua nação e contra Deus. Jesus, ele não olha para a tua aparência, mas ele olha para o teu coração. Jesus, nesta noite, ele não está aqui para te condenar, mas ele está aqui para te salvar, desejando que você se arrependa, para que os teus pecados sejam perdoados e para que venha um tempo de refrigério sobre a tua vida. Irmão Vitor, mas eu já cometi muitas coisas ruins. Irmão Vitor, eu sou mentiroso. Irmão Vitor, eu sou corrupto. Irmão Vitor, eu sou bandido. Irmão Vitor, eu sou usuário de droga. Não importa. Quando você entrega a sua vida a Jesus, os teus pecados são perdoados, e o teu passado de pecado, de iniquidade, é lançado no mar de esquecimento, e Deus fará de você uma nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não irá olhar para o teu passado. Ele não irá olhar para as práticas ruins que você cometeu no teu passado, não. Ele te dará uma nova vida. Ele te dará uma nova história. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa que aprendemos neste texto é que Jesus, ele não escolhe a casa em que ele entra. Ele entra na casa do rico, mas também ele entra na casa do pobre. Jesus, ele entra na casa do bom, mas também ele entra na casa do mal. Porque o interesse maior de Jesus não é aquilo que você pode oferecer financeiramente. O maior interesse de Jesus é em salvar a tua vida, é em salvar a tua família. Jesus, ele não olha como nós olhamos. Eu sempre costumo dizer que Jesus, ele é diferente, porque ele falava como ninguém falava, ele ouvia como ninguém ouvia, e ele via como ninguém via. Muitas das vezes nós olhamos para pessoas e julgamos a sua vida, condenamos a sua vida. Muitas das vezes olhamos para as pessoas e falamos: não tem jeito, não tem solução, não tem saída, não há nada que consiga transformar a vida dele. Mas Jesus, ele olha para você diferente, porque o homem, ele olha o teu presente, mas é Deus que olha o teu futuro. Talvez para a tua família, talvez para a sociedade atual, você não tem jeito nem solução, mas Jesus está dizendo para você: eu acredito em ti, eu desejo salvar a você. Não importa o que você esteja cometendo, não importa o que você praticou, se você aceitar a Jesus, ele te perdoa. A Bíblia Sagrada nos diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para que perdoe os nossos pecados e nos purifique de toda injustiça. Talvez os teus amigos irão zombar de ti, talvez os teus amigos irão duvidar da tua fé, talvez os teus amigos irão falar para você o que falaram para o nosso irmão Alex: é só 2 meses, não vai conseguir, não vai perseverar, não vai persistir. Mas Jesus, ele acredita em você,
Ele entra na tua vida e deseja entrar nela, independente daquilo que você tem a oferecer. Porque Ele não olha para os bens que você tem, Ele não olha para as capacidades que você tem, mas Ele te olha como uma criatura, como um ser que precisa de salvação e libertação, para que você um dia possa estar com Ele para todo sempre no céu de glória. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, Ele não veio chamar justo, mas Ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Quem é justo não precisa mais de salvação. Quem é salvo não precisa de salvação. E é por isso que a palavra do Senhor nesta noite é uma palavra evangelística, dizendo que ainda há saída, dizendo que ainda há jeito para a tua vida. Satanás gritou dizendo: vai morrer e vai para o inferno. Mas nesta noite o Todo-Poderoso clama do céu dizendo: ainda há solução, ainda há saída. A Bíblia Sagrada nos diz que até para a árvore cortada, ao cheiro das águas, ela voltará a florescer. Você voltará a florescer, você voltará a gerar frutos dignos de arrependimento, que glorifique ao nome do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Assim como Jesus transformou a vida de Zaqueu, assim como Jesus entrou na família de Zaqueu e levou transformação, Ele deseja fazer o mesmo na tua vida. Ele deseja fazer o mesmo na tua casa, porque a mudança e a transformação, ela não vem pela força do seu braço, ela não vem pela tua capacidade, ela não vem pela tua esperteza, não. Ela vem pelo poder manifestado de Deus. Irmão Vitor, eu não tenho força. Irmão Vitor, eu não tenho vontade. Se esforce, se anime e venha a Cristo Jesus. Nesta noite Ele te chama, nesta noite Ele revela o seu amor para contigo, porque você nesta noite não está aqui apenas porque o Alex e algumas pessoas te convidaram, não. Você está aqui porque Deus marcou um encontro contigo, e você precisa ser sensível à voz de Deus. A palavra do Senhor diz: se hoje ouvires a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Aleluia! O mesmo Jesus que agiu na vida, na família de Zaqueu, Ele é o mesmo. A Bíblia Sagrada nos diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus, Ele deseja entrar na tua casa. Jesus, Ele deseja entrar na tua vida e inundar o teu coração, porque este vazio que você tem dentro de ti só pode ser preenchido pela presença de Deus. Este vazio que há no teu coração, a droga, a bebida, a prostituição, não vai preencher, porque há um vazio dentro do coração do homem do tamanho de Deus, e somente Deus pode preencher. Aleluia! Esse vazio que há dentro de ti, que você precisa todos os dias te drogar, que você precisa toda semana se alcoolizar, que você precisa toda semana estar em festa, só pode ser preenchido por Jesus. E quando Jesus, Ele preencheu o vazio que há no teu coração, você não precisará mais beber, você não precisará mais se drogar, você não precisará mais cheirar, você não precisará mais estar em festas e resenhas, porque a presença de Deus é suficiente. A presença de Deus é suficiente, porque muitas das vezes nos falta a comida, muitas das vezes nos falta a amizade, muitas das vezes nos falta o companheirismo, muitas das vezes a porta se fecha, muitas das vezes o obstáculo vem, mas a presença de Deus é suficiente, porque ela nos consola, ela nos anima, ela enche o nosso coração da esperança que um dia estaremos com Jesus, que é uma pátria em que reina a justiça, brevemente se cumprirá em nossa vida. Glória a Deus. Jesus entrou na família de Zaqueu e levou mudança. Jesus, Ele não se importou com o que a multidão falava. Jesus, Ele não se importou com o que a multidão pensava. E Ele não se importa nesta noite com o que as pessoas irão falar a respeito de ti por você se converter a Cristo.
Irmão Vitor, as pessoas vão me julgar, as pessoas vão dizer que eu não vou permanecer. Não se importe com isso, porque Jesus não se importa. Eu vou voltar a dizer, Jesus ele não veio chamar ninguém bonzinho não, Jesus veio chamar gente ruim. Depois tu pega um Na igreja pega de lá pra só cá. tem gente ruim, mas gente ruim que foi transformada por Jesus. Gente ruim que foi libertada pelo poder e pelo sangue de Jesus Cristo. E eu encerro nesta noite a minha mensagem convidando você que ouviu a palavra de Deus, você que está aqui, ou você que está ao alcance da minha voz, eu convido a você a fazer uma aliança com Jesus. Eu não te convido a fazer parte de uma religião. Eu não te convido a fazer parte de uma alegria passageira e mentirosa, não. Eu te convido a aceitar a Cristo como um Salvador. Venha, a oportunidade está aberta. A oportunidade está franqueada. A Bíblia Sagrada nos diz que há alegria no céu diante dos anjos do Senhor quando um pecador se arrepende. A maior bênção, a maior virtude que você pode ter na tua vida é a salvação. Venha para Jesus. Aceite a Jesus como teu único e suficiente Salvador. Eu não te prometo que os problemas irão cessar. Eu não te prometo que as dificuldades não irão vir. Irão acontecer. Porém, você terá a presença de Deus para te consolar. O Vitor enfrenta as suas batalhas internas. O Vitor enfrenta as suas batalhas externas. Mas não desiste, porque a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus me é suficiente. Venha para Jesus. Se hoje ouvires a voz de Deus, não endureça o teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja do Senhor se alegra nesta noite pela reconciliação da nossa irmã Nayana. Declaramos em nome de Jesus que a Nayana será uma bênção. Declaramos em nome de Jesus que a Nayana irá perseverar. Declaramos em nome de Jesus que a Nayana será perseverante. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Deus abençoe. Declaramos que será uma bênção em nome de Jesus. Declaramos que a glória desta segunda casa será maior do que a primeira. Declaramos que serão uma bênção essas duas moças para impactar as suas famílias, para impactar Porto Rico pelo poder de Deus. Serão uma bênção. Satanás gritou dizendo: não vão conseguir. Satanás gritou dizendo: serão mais umas que eu irei usar. Mas Deus interferiu com salvação. E hoje esta família se alegra. Hoje esta igreja se alegra, porque houve salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Hoje houve salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E você que ainda não confessou a Cristo como Salvador, você que nesta noite ouviu a palavra de Deus e não tomou essa decisão, tenha certeza que esta igreja que está aqui te ama e que ela continuará orando pela tua vida, para que mais oportunidades te sejam dadas e para que você tenha livramento vindo do céu. Que Deus abençoe, que Deus guarde, que Deus nos livre de todo mal. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.